finalizar. Pode ir? Pode ir, vamos lá. Olá, ouvintes. Hoje é o podcast Unicórnio Cast, o podcast oficial do Startup Lab, uma iniciativa do curso de administração da SPM que busca passar a lição de quem já empreendeu para aqueles que querem empreender. Hoje o nosso convidado é o Davi Miyake, da 99. Então, ele vai contar um pouquinho da experiência deles e como foi participar da transformação de uma empresa que passou de uma startup para um unicórnio. Davi, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer ter você aqui. E, para começar, a gente queria saber um pouquinho de você, sua história, seus objetivos, por onde você já passou e como você chegou na 99. Legal. Bom, José e Fernando, obrigado pelo convite mais uma vez. Tem sido um prazer aí participar dos eventos virtuais aí da SPM, né? Eu vou falar aqui para vocês sobre a minha trajetória, na verdade, um pouco comprida, né? Eu já tenho quase 20 anos de carreira, então vou tentar resumir alguns pedaços. Enfim, depois vocês me perguntam, a gente pode entrar nos detalhes do que vocês acharem mais interessante, né? Então, a minha formação em engenharia, eu fiz engenharia de computação na Poli, mas fiz alguns estágios na área técnica, lá como programador, enfim, mas depois de formado, eu sempre trabalhei mais na área de negócios, né? Primeiro, numa parte mais de estratégia e desenvolvimento de negócios em empresas de telecomunicações e de tecnologia, então trabalhei na Oracle, trabalhei na Telefônica, né, lá naquela época, e depois eu fiz uma transição para consultoria de gestão, eu trabalhei numa boutique de estratégia italiana, né, aí eu fui fazer, depois disso, trabalhei mais ou menos 2 anos e meio, né, foi um momento em que eu passei a ter uma visão mais ampla, não só de tech e telecom, mas de várias outras indústrias, vários tipos diferentes de projeto, né. E depois eu fui para o meu MBA, eu estudei em Wharton, lá nos Estados Unidos, né, fiquei 2 anos lá, e eu sempre fui uma pessoa que gostou muito dessa parte de inovação, de tecnologia, então meu summer job foi em Venture Capital, eu trabalhei em um fundo aqui no Brasil, que fazia parte do grupo DFJ, chamava Fear Capital, né, e por diversos motivos na volta do MBA, eu decidi voltar para a consultoria, então eu entrei no BCG, no Boston Consulting Group, e fiz aí projetos também de estratégia, né, projetos assim de um impacto muito grande na casa lá dos bilhões de dólares, e alguns projetos relacionados ao tema de post-merger integration, né, que é o que acontece depois que uma empresa compra a outra, você tem que fazer essa fusão das duas, né. E talvez até por essa experiência eu fui convidado por uma pessoa com quem eu trabalhei naquela consultoria italiana, ele tinha voltado para a Itália, e virou o Head Global de Business Development de um player chamado Luxottica, né? Então, eles são o líder aí no segmento de óculos, né? Donos da Ray-Ban, da Oakley, com licenças em várias marcas de luxo aí, Prada, Dolce & Gabbana, Tiffany, blá, 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 tem mais de 20 marcas. E naquele momento eles estavam fazendo uma compra do maior player brasileiro nesse setor de óculos, e eles precisavam de alguém para tocar o post-merger integration. Então, eu tinha no BCG trabalhado em desenhar os planos, né, e essa foi uma oportunidade de efetivamente tocar a integração. Eu já tinha um interesse em ir para a área de General Management no futuro, né, não queria ser um consultor para frente, para sempre, e então eu entrei lá, e foi uma experiência muito interessante. Quando eu entrei na empresa, a empresa estava faturando mais ou menos 260 milhões de reais por ano em net sales, né, e depois que eu saí, mais de 5 anos depois, já estava chegando na casa de 1 bilhão de reais, né, e assim, eu pude participar de alguns dos projetos mais relevantes lá. Com certeza o primeiro desses foi tocar esse PMI, né, o Post-Merger Integration, um projeto super complexo, né, você imagina, de repente você compra uma empresa que no Brasil era maior do que a Luxottica, né, e tem 2 diretores comerciais, 2 diretores de RH, 2 diretores de venda, 2 diretores de marketing, e você tem que fazer a fusão dessas estruturas, né, então realmente foi bem intenso esse projeto, e isso acabou me alavancando de uma forma muito positiva. Eu saí desse projeto com o cargo de diretoria de desenvolvimento de negócios para a América Latina, e aí depois eu peguei uma business unit de Ray-Ban, né, que é o maior negócio da empresa, mais ou menos 50% das receitas. Foi a primeira vez que eu tive contato em ter uma responsabilidade sobre um P&L, né, para quem não está familiarizado, se você realmente ter o ownership do negócio, né, você fala P&L ownership aí, e enfim, então trabalhei bastante com isso,
mas por final eu fiz uma mudança lá, eu estava como diretor de canais digitais, basicamente, né, chamava Consumer Innovation, mas basicamente eu cuidava dos canais digitais e dos projetos de transformação digital. E aí, por que eu fiz essa mudança para startup? Naquela época não tinha ainda unicórnio, né, a 99 não tinha virado um unicórnio, e eu sempre tive um interesse muito grande em algum momento voltar para a tecnologia, né? Eu já tinha feito isso no passado. Enfim, um dos motivos... Eu estava muito bem na Luxottica, eu poderia talvez ficar lá por muito, muito tempo, né? Mas a gente estava numa crise de consumo, os projetos estavam sendo cancelados, e eu estava com medo de ficar obsoleto, né? Do tipo, ficar lá numa diretoria meio fat cat, né? Enfim, sem grandes projetos, aí depois de 2, 3 anos perguntar, então, o que você fez? Eu vou falar, olha, na verdade, não teve grandes coisas lá, então tinha um pouco medo disso, e também, né, apesar de eu ser responsável por todos os projetos de transformação digital na época, ou dos mais relevantes, né, o e-commerce, a integração vertical com o varejo, plataforma de vendas B2B, né, então eram projetos muito interessantes. Eu vi aqueles temas de artificial intelligence, e para mim me parecia uma coisa meio do outro mundo, né, uma ficção científica. E eu fiquei com medo enfim, né, não só de não ter projetos relevantes, mas ficar obsoleto como profissional. Então, eu tinha essa vontade de ir para a startup, um headhunter acabou me convidando para conversar, e na época ele falou da 99, na verdade foi assim, né, minha filha, eu não sei se a gente tem tempo, tô falando muito, tá? Mas, não, pode falar. Mas é uma história até interessante, foi assim, eu tenho 3 filhos, tá? E aí a minha filha tinha acabado de nascer, eu tava licença paternidade, falei, vou começar a dar uma olhada aí, né, com um pouco mais de calma e tal. E um headhunter me chamou na época, era 2017, na primeira parte de 2017, e me falaram, esse cara, ele gosta de conversar para te conhecer, tá? Eu falei, deve ser uma primeira conversa. E perguntou da minha vida, não sei o quê. No final ele falou, olha, eu tenho uma oportunidade para você. Eu falei, aonde que é? Ele falou, na 99. Aí eu pensei, na 99, cara, se o cara tivesse falado no telefone, eu não tinha vindo aqui, o cara tá louco. Tipo, o concorrente, né, agora não pode falar o nome, o concorrente já matou essa empresa, né? Aí eu perguntei de uma forma mais delicada pro cara, falei, mas a 99, o concorrente aí, né, ele basicamente acabou com esse mercado, né? Por que eles estão recrutando? Aí ele falou, não, mas a 99 levantou 200 milhões de dólares. Eu falei, sério? E eu tinha trabalhado em Venture Capital, né? E até então o maior deal da história do Brasil tinha sido a venda do Buscapé por 300 milhões de dólares para a Naspers, e os caras na época tinham levantado 50 milhões de dólares. Era 4 vezes o valor do Buscapé. Falei, nossa, né? Eu pensei, mas quem investiu 200 milhões de dólares? Aí ele falou assim, o SoftBank e a Didi. Eu falei, o que é Didi? Aí o cara falou, Didi é a empresa que comprou a operação da Uber na China. Eu falei, nossa, interessante. E aí eu fui para casa, fui estudar isso, tal, né? E, enfim, e aí, cara, eu estudei a indústria, achei animal, achei uma das grandes indústrias da década, né? Disrupção no setor da mobilidade. E aí eu entrei, enfim, com uma perspectiva realmente de talvez essa empresa vai virar unicórnio, né? E eu pensei, mesmo se der errado, vai ser um big failure, né? Porque imagina, 200 milhões de dólares, tem que gastar bem esse dinheiro aí, né? E aí eu fui, e na fase pré-unicórnio foi uma loucura total, né? Então a empresa, em janeiro daquele ano, acho que tinha 180 funcionários, eu entrei mais ou menos em junho, porque passa um momento, o cara recebe dinheiro do SoftBank e não sabe muito bem o que fazer com aquilo, né? Então eles se estruturaram para poder investir. Lá para metade do ano, quando eu entrei mais ou menos em julho, nem lembro quantos funcionários tinha, mas no final do ano tinha mais de 1.000, né? Então foi realmente uma fase de hypergrowth em que a empresa, se eu não me engano, acho que na época cresceu 800% em um ano, né? Então foi muito grande. E aí depois passaram as fases, né? A gente tem agora, enfim, continua tendo taxas de crescimento muito alto, óbvio que agora com o coronavírus a situação é totalmente diferente, mas vinha tendo uma trajetória muito, muito forte de crescimento, né? Desde aquele comecinho, quando a Didi fez o investimento até agora, pré-corona, a 99 já tinha crescido mais de 40 vezes, né? Só no ano passado, depois pós-unicórnio, né? Geralmente pós-aquisição, e eu que fiz um pós-merger integration, trabalhei também no BCG, eu sei que as estatísticas de sucesso de fusões são muito baixas. A maior parte das fusões, elas falham em gerar valor, né? Não foi o nosso caso. Então, desde a aquisição até dezembro, a empresa tinha crescido mais de 7 vezes, né? Então, enfim, um super sucesso do ponto de vista de negócios. E, enfim, essa aí é um pouco a trajetória aí, né, em grandes linhas. Falei demais, mas depois vocês editam aí, se quiser. Não, foi ótimo.
E toda essa mudança que você acabou vivendo de sair de uma empresa mais tradicional, ou talvez até uma empresa ainda estava mais para esse modelo de startup, foi uma coisa assim normal para você, ou você sentiu uma diferença meio brutal quando você Não, a chegou lá diferença no foi 99? brutal, né? De certa forma eu já esperava um pouco isso e eu queria isso, né? Algumas pessoas meio que não entenderam, foi engraçado, né? Bom, geralmente quando você muda de emprego e tal, as pessoas vão no LinkedIn, te dão parabéns, não sei o quê. Eu lembro que na época ninguém falou nada e algumas pessoas tá tudo bem com você, né? Tipo, a galera achou que eu tinha sido demitido, né? Eu falei, meu, não fui. Talvez, infelizmente, né? Porque como eu estava 5 anos ali, se me demitisse, ia ganhar um fundo de garantia ali, mas não, foi de propósito mesmo. E assim como eu contei para vocês, né, que quando o Red Country falou comigo, eu não entendi. Eu falei, mano, que tá louco essa empresa? E ninguém sabia o que é Didi, o que é SoftBank, unicórnio. Sim. Ninguém entendia esse negócio, né? Então, existiu, assim, sei lá, né? Até mesmo comigo mesmo, em alguns momentos, eu falei, nossa, será que eu fiz a decisão certa mesmo, né? Era numa multinacional, tava com um cargo super bacana, poderia ficar ali e tal, enfim. Mas realmente eu estava buscando aquilo e assim, uma coisa que eu digo, né, todo mundo, tem uma coisa, tem a Sheryl Sandberg, não sei se todo mundo está familiarizado, ela é CEO do Facebook, né, e ela escreveu, inclusive, alguns livros, né, mais recentemente aquele Plan B, né, enfim, e ela conta a história dela, aparentemente ela se formou, acho que ela fez Harvard Business School, e aí ela recebeu um monte de propostas lá das consultorias, etc, etc. E no final ela acabou indo para uma startup também, que na época era o Google, né? E aí, famosamente, né, o que, enfim, ela diz lá, ela fala assim, olha, ela foi falar na época, o CEO era o Eric Smith, né? E ela chegou e falou assim, o que eu vou fazer? Aí o cara virou e falou assim para ela, falou assim, quando você senta num foguete, você não escolhe o seu lugar, tá? E eu, assim, apesar de eu gostar da Sheryl Sandberg, honestamente, eu acho essa frase uma grande bobagem. Porque, meu, quando você vai lá no unicórnio, ele não vira unicórnio sozinho, entendeu? O foguete, ele não decola sozinho. Que sentar no foguete, você tá louco. Né? Primeiro, você tem que fazer, você tem que ser um dos protagonistas para fazer esse foguete levantar. E segundo, meu, não dá para ficar sentado em cima do foguete do unicórnio, entendeu? Então, assim, cai, né? o unicórnio aí é uma coisa complicada, né? E como, especificamente, nessa nossa indústria, é uma indústria que, basicamente, né, no ride-hailing, né, as corridas por aplicativo, estão fazendo uma disrupção da indústria de mobilidade tradicional. Então, assim, os playbooks, né, ou a forma de fazer não estava definida. Então, não dá para chegar e falar assim, vamos usar aquela referência ali, não sei o quê. Cara, isso não funciona muito bem. Mesmo trazendo as experiências da Didi, né, que é o maior player global, o que funcionou na China para derrotar o nosso competidor lá, não necessariamente vai funcionar aqui, né? Então, a gente meio que teve que criar aquilo, né? E essa questão do protagonismo, ela é essencial. E não está feito, as pessoas não sabem direito o que fazer, nem todo mundo se adapta. Então, naquele momento, na 99, até mesmo pela injeção de capital, começaram a se contratar pessoas com perfil um pouco mais tradicional, no sentido de que não trabalharam a vida toda em startup, trabalharam em empresas maiores, né? E foi um momento de grande caos, assim, eu acho, tá? Para ser muito sincero e honesto, acho que o que funcionou, realmente existiu um drive muito grande na equipe, né? E, enfim, e o pessoal tinha uma vontade muito grande de fazer aquilo acontecer e foi aprendendo no caminho, né? Davi, dentro da sua carreira tem um ponto que eu acho muito interessante, que eu queria dar uma navegada por ele, né? Você passou pelos dois lados do mundo de startup. Você passou pelo Venture Capital, né? na Fear Capital, e agora dentro da 99. Como são as expectativas, as diferenças de expectativa dos dois lados? Como que os dois players observam o ambiente de inovação e quais as diferenças desses dois ambientes? Eu acho que uma diferença essencial é assim, né? Quando você está do lado do Venture Capital, existe um conceito que é o conceito de portfólio. Então, você tem lá, 10, sei lá, o fundo, estou inventando aqui, o fundo tem 100 milhões de dólares e você vai investir 10 milhões de dólares em cada empresa. Todo mundo sabe, né? Isso é historicamente, que só uma parte pequena daquelas empresas vai dar certo. Sei lá, se todas forem um fracasso, só que 9 são fracassos, uma delas é o Facebook, explodiu e você tem o retorno do fundo, né? Então,
é natural, né, óbvio, tem todo um processo de screening super complexo, enfim, você recebe literalmente centenas de applications, né, de empresas, e aí tem um funil para ver quem que vai lá e apresenta e discute, etc, etc, e só um número muito pequeno de empresas acaba efetivamente recebendo investimento. Então, existe um trabalho de curadoria muito importante, só que no final, ainda assim, existe um portfólio ali que mesmo aquelas empresas em que o time de VC dedicou uma super energia para ir conversar dos fundadores e modelo de negócio, blá, 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 já se espera que grande parte daquilo não vai funcionar. Quando você está do lado do empreendedor, você não tem um portfólio de chances ali, ou é aquela empresa vai funcionar, ou todo mundo vai ter que procurar um outro emprego lá, tá? Ou vai ter que abrir uma outra startup. Então, tem essa assimetria de risco, né? Eu acho que esse é um dos fatores principais. Eu não fui um fundador da 99, né? Eu entrei já como um executivo, apesar de ter entrado pré-unicórnio, mas ainda assim tinha uma parcela de risco razoável, né? Agora vendo em retrospect aí, né? Fala, nossa, que big move, né? Toda hora, vira e mexe, tem alguns amigos meus de indústrias tradicionais que vêm conversar, como ir para startup, nova economia, que agora a ideia faz sentido. Na época, aquilo lá era uma aposta de maluco, né? Enfim, eu tinha algumas insider informations aí que me fizeram acreditar que tinha uma chance maior, mas enfim. Então, existe sim essa questão do risco. E, assim, é óbvio, a diferença mais óbvia é do lado do Venture Capital, é muito análise dos empreendedores, análise de modelo de negócio, entender, quais são os capabilities que aquela empresa não tem, através das nossas conexões aqui, como é que nós vamos ajudar isso, ou o cara vai precisar de mais dinheiro ali na frente, então já vamos pensar em como é que vamos ajudar ele no próximo round, etc, etc. E na startup é uma questão muito pesada de execução, né? Então, sim, você está lá, e principalmente na hora de escalar. Óbvio, tem a parte estratégica, mas estratégia sem execução não é nada. E na startup, então, é menos ainda, né? Você tem que ir lá e fazer o negócio. É melhor uma ideia bem implementada do que uma ideia genial que não sai do papel, né? E dentro disso, né, que você está comentando, é muito engraçado, porque a gente teve essa mudança muito intensa, né? Ali de 2015 para cá era essa grande aposta, mas que hoje já é uma coisa completamente normal, principalmente porque esses startups ficaram gigantes, deu precisar contratar executivos de empresas tradicionais, porque senão eu não tenho mais mão de obra disponível, né? Então eu preciso executar, e isso é uma coisa que a gente está vendo cada vez mais. Então hoje, eu acho que você está comentando seus amigos perguntando, é um caminho, acho que até hoje faz parte do plano de carreira de muita gente, né? Uhum. A ideia de que, eu estou aqui, eu vou me desenvolver, mas depois eu vou ali para outro lugar, eu vou trabalhar na nova economia, eu vou trabalhar numa startup que cause impacto, né? Então, é uma mudança de caminho grande. Ô, Davi, eu vou fazer agora uma alteração aqui de foco, para a gente poder entrar um pouquinho na 99 em meio a esse momento de crise, né? Beleza. Sem dúvida é um assunto que todo mundo tem curiosidade de saber por quê. O coronavírus veio aí que nem um meteoro, né? Ele foi lá e tirou todo mundo do eixo. Todo mundo estava achando de uma direção X, levou aí uma balroada e está tendo que se virar, né? Mas, sem dúvida, um dos setores mais prejudicados no mundo inteiro foi a mobilidade. Principalmente porque a gente está falando de distanciamento social, estamos falando de lockdown, estamos falando de quarentena, então as pessoas começaram a se movimentar menos, com uma exigência aí da própria OMS e de todos os órgãos de saúde, né? Eu acho que, assim, se preparar para essa crise é uma pergunta completamente louca, porque eu acho que ninguém se preparou, mas o quanto vocês acham que vocês estavam minimamente preparados para isso e como é que vocês têm reagido nessa situação atual? Tá, então, bom, que nem você falou, né, tudo que a gente está vivendo do coronavírus é um tipo de Black Swan do século, né, então, aí, para quem não está familiarizado, Black Swan, aquele livro lá, né, enfim, que fala desse conceito de eventos extremamente inesperados, né, mas que tem um impacto desproporcional, né, então a gente está aí no meio desse Black Swan, e é difícil você se preparar para um Black Swan, mas o que é importante é a sua capacidade de reação, né, então isso aí acho que é um conceito importante. Por outro lado, por incrível que pareça, a 99 eu acho que talvez era uma das poucas empresas que tinha já um pouco de insight, por quê? Porque a Didi é uma empresa chinesa. E ela viveu isso antes, né? Então, inclusive, assim, a gente vinha acompanhando
numa época em que todo mundo falava, isso daí, o resfriado, não sei o que. Até antes de falar do resfriado ali, mandavam até pessoas que a gente acredita lá, o número de mortes de resfriado versus coronavírus, não sei o que. Mano, esses caras não sabem o que eles estão falando. Esse vírus, ele tem uma taxa de contágio enorme e se escapar da China, esse negócio vai contaminar o mundo inteiro que ninguém está sequer esperando. Então a gente já tinha essa visibilidade e quando a gente viu que estava começando nos Estados Unidos, na Europa e estava chegando no Brasil, a gente já estava começando a discutir quais que eram os cenários de lockdown, né? Então, de certa forma, a gente já estava preparado. A China fez muita coisa, a gente se inspirou neles, né? Mas uma coisa fundamental, a gente não acredita em copy-paste de outros países, tá? Por quê? Porque, óbvio, a gente tem as nossas necessidades locais, né? Então, muita coisa do que foi feito lá eram coisas que eram pedidas pelo governo que no Brasil, em um determinado momento, não fazia o menor sentido. Então, a gente se inspirou nisso, a gente já estava, enfim, esperando esse impacto, talvez antes do que outras empresas, mas uma coisa é a teoria ali e outra é quando chega de verdade, né? E foi assim, colocou as premissas dos nossos negócios de ponta cabeça, que nem você falou. Poxa, as pessoas estão em isolamento social e a gente tem um aplicativo que é para mover as pessoas de um lugar para o outro. O que a gente fez? Na verdade, o segredo aqui foi colocar a nossa missão no centro, né? Então, o mundo mudou, mas não a nossa missão. Então, a nossa missão é to make a better journey, né? E traduzindo isso no português, é fazer uma melhor jornada. E nesse momento, o que é make a better journey? É ajudar as pessoas a atravessarem esse período de pandemia da forma mais segura possível, né? Então, nós fomos uma das primeiras empresas, junto com um grupo aí de outras empresas, fomos um dos líderes do movimento que chama Distância Salva. Então era até um pouco paradoxal. Você abria o aplicativo da 99 e tinha um pop-up enorme falando assim, se puder, fique em casa. Você fala, mano, não é contra o seu negócio, né? Mas foi exatamente isso que a gente fez. Eu lembro que naquele momento teve uma série de discussões, até mesmo dentro do meu time, né? Do tipo, por que a gente não dá um shutdown no app, né? Pô, a gente é uma empresa, estamos falando aqui, enfim, distância social, a gente é uma empresa que ajuda as pessoas a se locomover, a gente não deveria fechar o nosso app, né? E a resposta disso, depois de discutir internamente, é que não. Por quê? Porque muitas pessoas, elas precisam sair de casa, né? E, inclusive, algumas pessoas, essas pessoas, quando elas decidem sair de casa, essa decisão já está tomada. A 99 não é porque, existe a 99, eu vou. Meu, ela já decidiu sair. E a gente sabe que o nosso serviço tem um perfil de risco de contágio que ele é melhor, por exemplo, do que você ir nesse momento em um transporte público. Transporte de massa, né? Por quê? Porque lá no transporte de massa você tem um risco de contágio N para N, né? Então tem várias pessoas, perto de várias pessoas, num ambiente fechado e às vezes até um olhando para frente do outro ali, né? No carro, no 99 Pop ou no táxi, cara, você tem um risco de contágio 1 para 1 e o setting são pessoas que, por definição, elas não estão olhando face to face. Né? Então, isso já, por natureza, ele já reduz. Então, o que a gente colocou também, né? Que realmente a gente acredita que o nosso serviço pode ter um impacto positivo e aí o nosso objetivo é colocar ao máximo uma redução nesse risco de contágio dentro do carro. Então, o que a gente tem feito? Né? Algumas ações muito concretas, a gente tem mais de 10 ações aí bacanas, eu nem vou entrar em todas aqui pela questão do tempo, mas falando especificamente dessa questão do risco de contágio, a gente está com uma tecnologia que chama Fog in Place. Então, a gente tem centrais de descontaminação, são 10 centrais em 8 cidades já do Brasil, em que você tem a mesma tecnologia usada para fazer desinfecção hospitalar, tanto no Brasil quanto na Europa. Né? Então, é uma névoa de um produto que é certificado pela Anvisa, então ele destrói o vírus, tá? Isso é 100% de certeza da Anvisa e tal. E ele cria uma camada de micropartículas que tem um efeito residual de 72 horas. Então é quase como se fosse um campo minado para o vírus. O vírus toca naquilo, a membrana dele é uma membrana de gordura e ela explode em contato com esse produto, né? Então, a gente, óbvio, né? Não estou falando, entrou lá no carro da 99, você não vai pegar o coronavírus, isso não é verdade. Mas a gente tem como afirmar, né? E tem laudos aí dos fornecedores mostrando que tem sim um efeito residual que diminui o risco de contágio. Além disso, a gente fez uma compra, uma maxi order aí de 550 mil máscaras, né? Então, é um fornecedor nacional, então não vai ficar preso na alfândega, já está em produção, já começamos a distribuir. E a gente acredita que fazendo ações como essa,
não só pelo setting, né, do ambiente que nem a gente falou, né, one-to-one, uma pessoa virando para frente para outra, então a gente consegue reduzir ainda mais, né, então a gente acredita que a gente pode ajudar, e esse é um fator que vai ser relevante não só agora, mas também mais para frente, né, então, enfim, deu uma resposta longa aí, mas é para falar um pouquinho de como que a gente reagiu e como que a gente está adaptando os nossos negócios para essa nova realidade, né. Hoje você está num cargo onde você tem a função de gerir as operações nos 1.800 municípios que a 99 atua no Brasil, né? O coronavírus dificulta isso, mas acredito que no dia a dia já é uma missão muito complicada. Como é essa experiência? Quais são algumas das dificuldades que vocês encontram? E como você vem reagindo às dificuldades que um país continental apresenta? Olha, a experiência eu acho muito interessante, né? Então a gente tem times regionais, né? Para as maiores cidades do Brasil, você tem equipes que moram nas regiões, né? Então a gente tem operações em vários lugares do Brasil, mas obviamente não dá para gerenciar 1.800 municípios com um time em cada um deles, né? Então muita coisa é feita de forma remota. A gente tem felizmente, né, um time muito forte de engenharia e produto, então a gente trabalha em colaboração com os engenheiros que estão no Vale do Silício e na China, tá? E, assim, leading edge technology, então a gente tem muito artificial intelligence, e aquilo que eu falei, né, lá na época que eu estava na Luxottica, eu ouvia isso, me parecia tipo um buzzword, né, tipo, artificial intelligence, cara, esse negócio é muito real, então, assim, eu já tive calls verdadeiros com data science, assim, de primeiríssima linha, formado nas melhores universidades dos Estados Unidos, tal, cara, assim, super leading edge, discutindo qual deveria ser o objective function do algoritmo de artificial intelligence. Então, assim, essas conversas são reais, a gente desenha soluções que fazem sentido para o Brasil, e existe uma boa flexibilidade de entender o que tem aderência para cá, o que a gente precisa ajustar, e quando a gente implementa esse tipo de tecnologia, isso é o que permite, por exemplo, você fazer uma gestão em escala de um portfólio de municípios tão grande assim, né? Então, é uma mistura de gestão, né, capabilities de gestão com artificial intelligence, né? E é muito interessante, você vê a transformação, assim, no começo tinha muita coisa manual, né? E hoje muito foi otimizado com AI, e quando você vê aquelas coisas lá do tipo, mas nossa, no futuro AI vai substituir os white collars, né, as pessoas que estão formadas aí na ESPM, não sei o quê. Cara, isso já é realidade. Então, isso já aconteceu. Precisa redesenhar qual é o foco das pessoas, né. Então, a gente tem já esse tipo de desafio. E você acabou de citar uma coisa que é um fator que a gente fala muito no Startup Lab, que é fundamental quando a gente fala de startup, que quando você comentou, né, você não pode fazer uma microgestão, né, não adianta você ter uma subsidiária da 99 em cada município, você precisa trabalhar com alguns modelos de gestão em escala, né, que é uma das características essenciais que as startups têm que ter, né. E aí a tecnologia ela vem para apoiar demais, né, esse processo, porque por mais que seja em escala, não precisa ser massivo, né, porque ainda deve ter algum nível de personalização grande, né, porque vocês estão lidando ainda com um monte de gente, né. Você acha que a tecnologia está ajudando a 99 nesse sentido, a lidar melhor ainda com o ser humano que é o motorista lá do outro lado? Sim, com certeza, né? Mas assim, tem um conceito, né, que é um pouco de mass customization, que é uma coisa um pouco até paradoxal, mas isso precisa acontecer, né? Então, cada vez mais, enfim, o tipo de, sem abrir as nossas estratégias, né? Se eu falar demais aqui, de repente tem alguém do concorrente, cara, vou entender o que a gente está fazendo, mas enfim. Deixa eu ver como é que eu vou colocar isso aqui. Mas realmente, né, a tecnologia permite que você tenha cada vez mais uma profundidade e seja capaz de ter estratégias mais individualizadas, mesmo, enfim, você tendo plataformas massivas, enfim, que é impossível você ter uma pessoa com touch point individual com cada um delas. Então, a resposta é sim, isso tem ajudado muito, e é um dos segredos aí para a gente ter um nível de eficiência muito grande, né? As diferenças culturais do Brasil, imagino que pesam um pouco em como o serviço é prestado pelo país, né? Como que vocês combatem essas diferenças e como que vocês fazem isso funcionar no dia a dia da empresa? E entendendo um pouquinho se existe algum caso que você acha específico que mostre como a 99 reage a essas diferentes culturas que tem no Brasil todo e formas de interagir com tecnologia e com pessoas também, né?
Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. A sua pergunta é diferença entre Brasil e China ou diferença Não, dentro... no Brasil mesmo, por região, né? Você pega, por exemplo, São Paulo, sim. a penetração que uma tecnologia como a K99 apresenta é muito maior do que no Nordeste, numa cidade do interior, por exemplo. Então, como diferença cultural... Tem, acho que assim, talvez uma diferença central, vamos ver se eu consigo trazer isso, né? Enfim, é até a adoção de novas tecnologias, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou outras cidades, a grande parte das pessoas já sabe o que é ride-hailing, né? Até as pessoas de menor poder aquisitivo já usaram o nosso serviço ou um serviço de ride-hailing alguma vez na vida, a essa altura do campeonato. Ou, no mínimo, já ouviram falar. E aí, enfim, aqui a nossa comunicação, olha, você sabia que para o mesmo carro, o mesmo motorista, você paga menos na 99? Por que você vai escolher o outro? Então, assim, você consegue fazer esse tipo de comunicação. Quando você vai numa cidade pequena, lá talvez o cara não saiba o que é. Então, você precisa educar ele sobre o que é ride-hailing. Então, tem essa questão, acho que é uma das diferenças culturais em termos de adoção tecnológica, né? Tem uma questão também que eu acho importante, que é, enfim, aí a gente entra muito nos detalhes, mas para a gente é relevante, que é quem usa dinheiro ou cartão de crédito. Aqui a penetração de cartão de crédito em São Paulo ela é muito alta, né? Lá, se você vai para o norte e nordeste, o uso de dinheiro é muito, muito, muito alto. Então, tem questões de comunicação, né? Enfim, de várias coisas relacionadas a isso que são importantes da gente trabalhar. Tem uma questão também que é de ser hyperlocal, né? Então a gente acredita muito nisso. Então as nossas comunicações, óbvio, tem uma estratégia nacional, mas a gente tenta trazer exemplos e trazer, enfim, quando a gente vai falar das coisas, falar do que está acontecendo naquela cidade, não necessariamente no Brasil como um todo, né? Então a gente tem aproveitado bastante isso. Bem bacana. Muito legal. Entre naquilo de customização, né, que vocês trazem. Uhum. E agora, você falou muito, a gente está falando bastante de cultura, né? Uma coisa que eu queria saber é o seguinte. Primeiro, vocês são uma startup ainda, né? Imagino que esse modelo de negócio da 99 ainda vai evoluir, né? Ele ainda não está estabilizado, né? Então, vocês são uma startup ainda. Eu queria saber, mas agora vocês são um bicho enorme, né? E tem aí tem uma empresa mãe aí que é maior ainda. O quanto da cultura ágil da startup ainda continua presente dentro da empresa? E se existe alguma diferença cultural muito grande entre a Didi e vocês? Alguma coisa que vale destacar nesse sentido? Olha, assim, a gente tem um nível de agilidade e autonomia muito grande, eu acho. Óbvio, né? Agora a gente é mais estruturado, né? No passado ali, naquela fase pré-unicórnio, aquilo, sendo muito honesto aqui, era bagunçado, tá? Tipo, era uma coisa ali que, enfim, óbvio, considerando também que a empresa escalou naquela velocidade, tem que respeitar também as pessoas que conseguiram construir aquilo num momento como esse. Mas, assim, faltava muita estrutura que hoje a gente tem. Por outro lado, eu, né, que cuido da parte de operações, né, que faz a gestão do P&L do nosso negócio, a operação das cidades, produto, a gente tem um nível de autonomia muito grande, né? Então, eu acho que essa agilidade, ela continua. Acho que uma das provas é o tempo que a gente demorou para reagir a tudo isso do coronavírus, essas ações que eu comentei, né, de aumentar a segurança contra o contágio nas corridas, ações que a gente fez com os governos, né? A gente tem conseguido ser bem mais ágil, colocar isso no ar do que a concorrência, então a resposta é sim, continua. De diferenças culturais essenciais, olha, deixa eu pensar, acho que assim, para mim, muito honestamente, acho que a diferença mais complexa mesmo é a questão de fuso horário e a questão também de comunicação, principalmente com times de engenharia e produto. Quando a gente fala das áreas de negócio, né, o que acontece? Quando você pega os principais executivos da área de negócio da Didi Global, né, a gente tem uma president, né, ela foi a mulher mais jovem na história da Ásia a ser Managing Director do Goldman Sachs, estudou em Harvard, enfim, tem um background internacional muito forte, né? Você pega outros executivos, também trabalharam no Goldman ou em grandes consultorias, né? Mesmo a pessoa que era meu chefe até recentemente, cara, trabalhou em Hong Kong, trabalhou em Nova York, estudou nos Estados Unidos. Então, você fala com essas pessoas, né?
e no telefone você acha que está conversando com um americano, né? Então, nesse sentido, existe, acho que, uma semelhança muito grande com o que eu tinha na consultoria, o que eu tinha no MBA. Então, eu particularmente não sinto essa dificuldade. Na área técnica, existe uma complexidade, principalmente com algumas pessoas que são um pouco mais júnior. Nem todo mundo domina o inglês tão bem. Então, a gente teve que se adaptar sobre qual a melhor forma de comunicar as nossas ideias, né? E aí a dica é tentar um over-communication. E uma coisa que eu aprendi também primeira coisa, e isso não é válido só lá, tá? Eu acho que é válido em qualquer lugar do mundo. Você precisa criar uma relação de confiança, né? Agora tá mais difícil. Antes, o que é? Vai pra China e fica lá e vai jantar com o cara, vai almoçar com o cara, conversa, senta do lado dele, depois é mais fácil, entendeu? Você sabe construir coisas junto e etc, etc. Perfeito. Depois, óbvio, você entra também com ações estruturais, criando os processos, etc. Mas você saber quem são as pessoas face to face, isso é importante, né? Então, eu vejo muito mais essa questão de garantir essa conexão. Cara, deixa eu ver se tem alguma diferença cultural. Tem um ponto, assim, aí eu não sei se é da... só antes disso, talvez, né? Acho que uma coisa muito legal que aconteceu, quando aconteceu a aquisição, né, veio o Stephen, que é o VP, enfim, do International Business e tal, e ele falou assim, nós não estamos comprando a 99 com o objetivo de mudar a cultura da 99. Nós queremos ser uma empresa global e a gente espera que a cultura do 99 ajude a transformar a cultura da Didi para ser essa empresa global e ser um player que é relevante não só na China, mas no mundo inteiro, né? Então, assim, achei uma visão muito interessante. Eu, como comentei para vocês, participei de outros pós-merger integrations no passado, né, tanto na parte de planning como de execução, e ali, que cultura da empresa adquirida o quê, Lá é o seguinte, a cultura do comprador aqui, é essa aqui, quem se adaptar está convidado a fazer parte, quem não quiser pode ir embora, né? Então, acho que a abordagem da Didi foi muito mais aberta, né, de aprendizado, então acho que isso foi muito legal. Existiam valores já muito fortes nas duas empresas e foi feito um trabalho de sincronização desses valores, né? Alguns eram de para e outros, inclusive, que foi legal, é que a gente meio que mudou os valores da Didi global com alguns elementos que existiam no Brasil, né? Então existiu essa discussão real, né? O pessoal levou muito a sério isso, que eu acho que é muito bacana. Tem uma diferença também, talvez, da parte estratégica, né? E aí eu não sei se é Didi ou uma pessoa que estava no Brasil aqui antes, na época. Hoje eu estou ocupando essa cadeira, né? Mas no passado tinha uma outra pessoa que ocupava essa cadeira pré-unicórnio, que era o nosso chefe, e era uma pessoa com background de ter trabalhado no concorrente, ter trabalhado numa consultoria ali, lá nos Estados Unidos e tal. E a filosofia dele era assim, olha, vamos lançar 15 iniciativas, a gente só tem dinheiro para fazer 5, não tem problema, você vai fazendo aí, vê o que está dando certo, que dá, você escala, realoca o dinheiro e as outras você mata tudo. Darwinismo, assim. Darwinismo total, né? É isso. Levava o time em burnout, né? E era uma filosofia pessoal dele ali. E agora não, né? A estratégia da Didi, enfim, é realmente uma coisa assim, vamos definir uma estratégia de alto nível, essas são as prioridades e a gente vai fazer uma coisa muito mais estrutural e organizada. Eu, particularmente, gosto muito mais de trabalhar num ambiente como esse, tá? Mas, enfim. Então, eu acho que essa mudança foi uma mudança para melhor, tá? E eu tenho achado muito interessante também de conhecer essa outra referência em inovação, que é a China, né? Eu sempre trabalhei em empresas europeias e americanas, e, sou super fã dos Estados Unidos, óbvio, né? Estudei em Wharton aí por 2 anos, também da Europa, mas, cara, eu acho que não dá para fechar os olhos. A China é uma referência cada vez mais relevante, né? Com certeza. E você mencionou que teve uma diferença ali do pré-unicórnio e pós-unicórnio dentro da 99 nessa questão de estruturação, né? Quais foram outros pontos que você notou que mudou na cultura da 99 e quais você acha que foram positivos e alguns que não tenham sido tão positivos para a cultura da empresa? Olha, eu acho assim, né, e até é meio duro de falar isso aqui, enfim, mas posso falar de forma aberta. A minha sensação é que antes da venda, principalmente no final, né, quando a gente estava querendo ser unicórnio, o objetivo daquele management team que estava lá, e são pessoas muito boas, tá? Não vou criticar eles de forma nenhuma, muito menos os fundadores, sou mega fã aí, mas o objetivo naquela fase final, talvez no último quarto de 2017, era crescer para vender a empresa. Então a gente estava building, né, to sell.
Nada errado nisso, os caras queriam virar milionário, tá tudo certo, nenhum problema quanto a isso, tá? E aqui agora, depois disso, né, depois da aquisição da Didi, acho que a gente está building to last, né? Então, assim, existe uma visão de longo prazo de realmente transformação da mobilidade no mundo e no Brasil, né? Assim, ações estruturais pesadíssimas, meu, assim, e todo mundo está comprado nisso, né? Então, não é que a gente tem um objetivo aqui, então vamos vender ali para o Google, isso não existe, né? Então, realmente, a Didi tem uma ambição de ser uma das grandes novas empresas de tecnologia global, não só da China, né? Acho que o caminho é bacana para isso. Enfim, eu acho que essa foi uma mudança cultural importante de ter esta visão de transformação de longo prazo, que não está só em um discurso, né? E, de novo, a visão, a 99 pré-unicórnio era muito purpose-driven, tá? Mas no final, o pessoal estava querendo vender ali, tanto é que ninguém ficou daquela turma. Não ficou ninguém e nada errado nisso, tá todo mundo tranquilo quanto a isso. Mas, enfim, acho que como visão de empresa, agora a gente tem essa visão mais de longo prazo. Você está falando... Desculpa, pode continuar. E eu estou pensando aqui coisas que não foram muito boas, tipo, questão cultural. Eu nem sei se não é bom isso, mas eu acho, assim, é uma questão, tem formas de ver, né? A Didi, quando chega à conclusão que alguma coisa que você está apostando não faz mais sentido, ela corta aquilo e a gente segue em frente. Tá? Então, enfim, vou te dar um exemplo real que já aconteceu no passado, enfim, não é um problema falar sobre isso, porque saiu na mídia, inclusive. Quando a Yellow entrou, né, e a Lime, aquele negócio era a bola da vez, né? Então, você via todo mundo estava saindo na capa das revistas, né, no Jornal Nacional. Espera um pouquinho. A paleta mexicana de 2019, né? Exatamente. Então, era aquele negócio, nosso próximo unicórnio, e todo mundo estava falando nesse negócio. E a gente realmente chegou a fazer um business plan, estava se preparando para lançar, estava tudo pronto. Ia fazer um maxi order na China ali para comprar X mil bicicletas, e a gente reviu os business plans, né? A OFO já na China estava explodindo, e a gente deu um step back e decidiu não lançar aquilo, né? Até vazou na mídia e etc. E foi uma decisão muito difícil, porque tinham pessoas alocadas nesse projeto, né? Que depois foram realocadas para as outras coisas, mas é uma frustração, né? Mas eu sou da filosofia que é duro você abandonar a noiva no altar, mas talvez seja menos pior do que abandonar a esposa com o filho de 1 ano depois de 6 meses, né? Então, assim... É isso aí. Enfim, hoje em dia, vendo também em retrospecto, eu acho que foi uma decisão sábia, né? Infelizmente, esse negócio de micromobilidade não estava em um patamar de maturidade que fizesse ele ser sustentável, né? Então, a gente viu, infelizmente, o que aconteceu com a Grow. Eu tenho grandes amigos que passaram por lá, assim, e gosto muito e aprecio a coragem deles, mas a gente vê que aquilo não conseguiu chegar numa escala que era a ambição de todo mundo. Então, eu acho que essa questão que é talvez mais polêmica, a gente está indo aqui, chegamos à conclusão que não vai dar, beleza, não tem nenhum problema, step back. Né? E isso é um pouco polêmico, algumas pessoas não se sentem confortáveis com isso. E eu consigo... E dentro disso que você está falando, Davi, principalmente daquela questão de você ter um time gerencial que o foco deles era preparar a empresa para venda, acho que até tem um comentário que o Draper, da Draper University, né, o VC americano lá, bem conhecido, ele comenta, né, que ele fala vício, né, mas na verdade o que ele diz assim, esse extremo foco que a startup tem de precisar de capital para crescer rápido, numa velocidade absurda, no final, você acaba tendo que ter um foco de que, assim, a minha meta agora é conseguir o meu próximo investimento, o meu próximo investimento e o meu próximo investimento. E ele fala uma coisa interessante que se em algum momento você não começar a olhar que não é o próximo investimento, você tem que fazer o build to last, você vai ter que crescer em algum momento ou cada vez menos preocupado com o investimento, ou até não dependendo dele, ou chegando no nível de IPO em que o investimento se torna uma coisa contínua, porque senão você vai ficar viciado numa coisa que não vai ter mais, né? Porque o foco vai chegar uma hora que a coisa vai chegar. E isso é um baita desafio, né, para a startup, porque a gente, ajudando aqui a desenvolver, a gente sente sempre tentar passar essa importância de como que o capital pode ajudar você a ser rápido, então você precisa ter um modelo escalável e que, através de um investidor, etc., você consegue fazer isso mais rápido,
mas, cara, se o propósito não ficar vivo, depois que o investimento chegar, você vai chegar lá em cima e vai falar assim, tá, o que eu estou fazendo aqui? Eu veria um bicho desse tamanho, por que motivo? Esse dilema é uma coisa que bate bastante nas startups, né? Qual é a sua visão um pouco sobre isso? Olha, assim, né, eu acredito que tem fases, né, no desenvolvimento das empresas. No começo, né, tem aquela questão de product market fit, e vamos testar, e depois você pode pivotar, e depois tem um momento em que você entendeu e realmente tem que escalar. Então, eu acredito que tem um momento que você não deveria estar tão focado mesmo na rentabilidade. Só que nem você falou, esse momento chega uma hora que acaba, né, e vira um vício. E a gente sabe do que aconteceu aí, né, o SoftBank, ele acabou perpetuando para muitas empresas essa fase, e tem que ter um way out, né? Você tem que ter um modelo de negócio sustentável e ter um plano para você entrar em rentabilidade. Isso daí não deveria ser uma coisa, uau, agora a empresa é rentável. Gente, a maior parte das empresas no mundo, elas precisam ser rentáveis, né? E eu acho que o que aconteceu com o WeWork, ele completamente destruiu essa filosofia de top line growth eterno, né? Então, hoje em dia, enfim, felizmente também, acho que a 99 já vinha com essa preocupação em eficiência, né, em crescimento sustentável, e eu acho que isso é uma coisa que tem que estar na cabeça do empreendedor desde cedo. Normal que talvez tenha um momento de scale up ali, que ele vai focar mais em chegar em critical mass, mas precisa já ter um plano de futuro de, ok, depois disso, como é que a gente vai fazer, ou quando que a gente vai reduzir os incentivos, e qual é o unit economics que viabiliza o meu negócio no longo prazo. Isso é fundamental, né? E agora, acho que a gente já está chegando aqui no final. Eu vou fazer uma pergunta e vou deixar depois a última pergunta para o Zé. São perguntas, na verdade, que a gente sempre termina pedindo conselho, né? A gente sabe que tem um monte de empreendedor vendo aqui e a gente pede conselho. O meu primeiro conselho é o seguinte: com toda essa sua experiência dentro desse mundo de startups, tanto como no lado dos investidores, agora como no lado atuando aí para fazer a coisa acontecer, que conselho você dá para jovens empreendedores, como, por exemplo, foram os fundadores da 99, e que querem criar uma startup, transformar ela em unicórnio? Que tipo de conselho você daria para essas pessoas hoje? Olha, eu acho que duas coisas, né? Primeiro é entender profundamente quais são as necessidades que existem aqui no Brasil, né, no mercado local. Então, assim, o que realmente é relevante e que tem uma oportunidade de disrupção, né, de fazer uma transformação. Quais são essas indústrias? E esse momento que a gente está vivendo é um momento interessante, né, em que vários modelos de negócio estão sendo colocados à prova, né. Então, eu nem vou entrar aqui nas áreas, mas, enfim, né, educação, comunicação à distância, telemedicina, enfim, tem um monte de coisa, né? O que você pode fazer para, enfim, reduzir o contato e ter identificação das pessoas. Tem várias áreas que são promissoras e não é só por 2, 3 meses, é uma tendência aí de longo prazo, né? Então, realmente identificar quais são as oportunidades. Não precisa ser só relacionado ao coronavírus, óbvio, né? Mas, então, prestar muita atenção. Olhar as referências que existem lá fora, mas com essa ótica de localização, né? Então, você não precisa completamente inventar a roda, mas se você está numa pista derrapante, não adianta você colocar um pneu que funciona lá na outra pista ali, né? Então, e aí uma dica muito importante é o seguinte: os Estados Unidos não são a única referência, né? Então, continuem olhando os Estados Unidos, é incrível. Eu, de novo, sou fã dos Estados Unidos, estudei lá, pananã, é incrível esse negócio, mas existem outras referências, né? Israel, acho que é uma referência boa, e cada vez mais a China. Agora, grande parte dos modelos de negócio mais inovadores, mesmo Sim. antes do coronavírus, eles estão acontecendo lá, né? Você fala com pessoas de fintech, eles não olham o que está acontecendo nos Estados Unidos, eles olham o que está acontecendo com a Alibaba, com o WeChat Pay, com o Alipay, né? Enfim, eu lembro, isso foi no ano passado, a Didi também tem uma operação lá no Silicon Valley. E eu fui no Silicon Valley e logo em seguida eu fui para Beijing. Cara, na parte de mobile payments, assim, a China está uns 5 anos na frente, sem brincadeira. É chocante, né? Então, esse é um dos exemplos. Nem vou falar de mobilidade aqui, que vão falar que eu estou puxando a sardinha, mas a verdade é que sim, a Didi é muito mais avançada em várias dimensões do que o nosso competidor. Podemos falar que é um outro podcast só sobre isso, Artificial Intelligence, Smart Cities, blá, blá, blá. Mas em vários setores, e agora cada vez mais nessa questão de identificação das pessoas, de redução de risco de contágio, né? Então, olhem para lá também como referência e
a ideia é justamente essa, né? Ver como inspiração o que está acontecendo em outros lugares do mundo, onde as tecnologias estão mais avançadas, ter esse entendimento local para poder aterrissar essas ideias de forma que faça sentido no Brasil, né? Só o copy and paste não funciona. Tem que ser uma coisa que faça sentido para as nossas necessidades no Brasil. Muito legal. Você acha, continuando essa pergunta, você acha que o Brasil está longe de ser um hub de inovação e ser comparado aos Estados Unidos, à China? Você acha que a gente está caminhando para isso? Olha, enfim, eu acho que o Brasil tem chance de ter alguns hubs de excelência em alguns temas, né? Então tem algumas esperanças ali, né? Você olha, enfim, né? Tem um cara que ganhou o Fintechs, né? Oi? De fintechs. Sim, e não vejo problema nenhum aqui em falar sobre algumas empresas que são nossas concorrentes aí, o iFood. Admiro, estão fazendo um trabalho super bacana, né? Nubank também, enfim, podemos falar de várias empresas aí brasileiras, né, com tecnologia, enfim, de ponta, que estão fazendo várias coisas boas, mas, assim, para ser muito honesto, eu não vejo o Brasil, nesse momento, competindo pela liderança global em Artificial Intelligence ou, enfim, em algum outro campo, né? Infelizmente, eu acho que falta muito investimento aqui no nosso país ainda para formação e qualificação de pessoas. Quando você vê investimentos estruturais que são feitos na China, nos Estados Unidos, o número de pessoas se formando, o número de patentes, assim, o gap é colossal, né? Eu tenho a esperança de ter algumas áreas em que a gente tem ainda uma chance de ter uma super relevância. Então, por exemplo, depois disso tudo de mobilidade, fintech, eu acredito, por exemplo, que biotech vai ser uma indústria muito forte. E o Brasil, aí sim, tem uma grande vantagem do ponto de vista de agribusiness. Então, se a gente já usar essa nossa vocação e conseguir ter, enfim, temos, né, alguns pesquisadores de ponta, tal, mas investir de forma estrutural, talvez a gente tenha uma chance de ser um protagonista real nisso daí. Mas mesmo nessas ações de agora, óbvio, dá para a gente ter alguns centros de excelência em alguns temas, estar conversando em paridade com outras autoridades mundiais, né? Mas como nação, para estar, enfim, querer ser o líder mundial, acho que a gente tem ainda um feijão com arroz aí para comer meio pesado aqui no país, né? Para fechar, a gente gosta de continuar, ter essa conversa como uma porta de entrada para os empreendedores começarem a expandir o conhecimento deles na área de empreendedorismo e empreender. E para solidificar isso, a gente pede que você deixe uma indicação de um livro, você já sugeriu o Plan B, Black Swan, né? Mas alguns outros que você acha que são importantes para formar um empreendedor e que você recomendaria. Olha, deixa eu pensar aqui, assim, eu sou um pouco cético, para ser muito honesto, assim, em geral, não gosto tanto de livros de negócio, assim, eu acho que, com perdão da palavra, tem muita buchitagem por aí, mas tem alguns que eu gosto, tá? O Black Swan é muito bacana, recomendo, enfim. Tem eu falei bastante aí sobre a China, né, e, bom, enfim, tem óbvio, de novo, né, não estou querendo defender a China ou não, mas até pelo fato de fazer parte da Didi, eu vou recomendar um livro que para mim foi muito interessante, que eu li recentemente, que se chama AI Superpowers, tá? O autor desse livro é o Kai-Fu Lee, ele é um cara que, ele é chinês, ele estudou nos Estados Unidos, ele foi um executivo sênior de várias empresas americanas, acho que Microsoft, Apple, eu não me lembro, e ele foi o CEO da operação do Google na China, tá? E aí, depois de tudo aquilo que aconteceu, ele saiu, ele fundou um fundo de Venture Capital lá na China, focado em Artificial Intelligence, né? E esse livro, ele fala um pouco sobre como Artificial Intelligence vai mudar o mundo, e ele fala um pouco dessa questão de como que a China e os Estados Unidos estão olhando para a AI, e o que é muito interessante nesse livro, ele explica como nasceu o atual ecossistema de tecnologia chinês. Tá? Então, ele fala sobre a Didi, fala sobre a Meituan, fala sobre Baidu, fala sobre ByteDance, né, que é a dona do TikTok. Cara, lá um dos insights é que, na verdade, a grande inovação da China não foi só na parte de tecnologia, mas foi na parte de business model. Então, isso eu acho que é uma inspiração muito grande para o Brasil, né, de usar a tecnologia global, mas entender qual é a disrupção de business model que pode acontecer. Ele toca na questão de super app, né, então tem uma diferença filosófica, né, nos Estados Unidos, existe essa questão, até pelo menos recentemente, né, de single app for single purpose, né, então você tinha um aplicativo para ouvir música, um para você falar com seus amigos, um para ver vídeo, né, acho que a coisa mais simbólica disso foi quando, uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, o Facebook separou o aplicativo do celular em timeline e messenger, né? Então eles quebraram mais ainda. Lá na China existe o conceito de super app, né? Que é o conceito do WeChat.
E eu acredito que no Brasil, talvez, o Super App ele tenha mais aderência com o mercado brasileiro e América Latina do que esse modelo Single App for Single Purpose, né? Então, eu acho que é um livro que ele abre a mente, né, para você ver novos modelos e entender como é que isso funciona. Então, isso ajuda um pouco o empreendedor em fazer uma reflexão sobre quais são os capabilities que podem funcionar melhor no Brasil, né? Então, eu recomendo esse. Tem um outro livro, que é, na verdade, um livro meio de filosofia que eu li recentemente. Ele chama... meu Deus, olha, acabei de ler o livro, estou com branco aqui. É um livro que chama Finite and Infinite Games. Tá? E, na verdade, ele é um livro que é interessante, porque ele é um livro razoavelmente antigo, acho que é da década de 80, mas ele toca em vários temas, né, que agora o Yuval Harari toca no Sapiens, essa questão de narrativas, né, então ele já fala que, na verdade, tudo é uma narrativa e tal, e ele é um livro meio que fala sobre a formação de sociedades, né, sobre cultura. Então, para startup, como é que você vai convencer aqueles caras super qualificados a não irem trabalhar lá no BCG, no Goldman Sachs, na Bain Company, ou no programa de trainee e trabalhar para você ganhando 1/3 do salário na sua startup. Então, tem uma questão aí de cultura muito relevante e Sim. Eu gostei desse livro. É um livro meio denso, pesado. Ele não é um livro com o objetivo de formar empreendedores, mas que eu li bem recentemente, eu achei legal. Então, deixo uma dica aí também. Certinho. Muito obrigado, Davi. Foi um prazer. E a gente agradece muito o seu convite por participar disso, que é um lugar que a gente quer formar empreendedores que, assim como você, vivenciam de perto o crescimento de startups no Brasil e no mundo. Beleza. Muito obrigado, Davi. Foi também muito bom bater um papo. E, cara, esperamos poder ter mais contatos aí e qualquer novidade do 99 também vai ser bem interessante estar acompanhando. Tá ótimo. Pessoal, foi um prazer. Muito obrigado, viu? Obrigado, Davi. Obrigado. Tchau. Pessoal, esse podcast ele é um oferecimento do Startup Lab da SPM, que faz parte do Núcleo de Inovação do Centro de Gestão e Transformação de Negócios da SPM São Paulo. E mais episódios em breve. Obrigado.